paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal A Luz Verdadeira. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos coisas que eu aprendi do Senhor quando eu orei, quando eu estava em dúvida, acerca de muitas questões. Eu buscava saber se era da vontade de Deus, se era certo, e o Senhor começou a me responder. E a primeira dúvida, irmãos, que eu tive foi sobre acontecimentos espirituais. Se eu deveria ou não contar, se eu deveria ou não falar para o mundo tudo o que acontecia comigo, a forma que o Senhor me respondia, os sonhos, o entendimento da palavra que o Senhor me dava. E o Senhor me deu essa resposta. Ela veio imediatamente no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, verso 2. O Senhor disse a Jeremias: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. E quando eu li esse versículo, eu entendi que o Senhor estava falando: vai lá, escreve tudo, relata tudo e faça com que chegue aos ouvidos do meu povo. E não esqueça nada, não esqueça uma vírgula. Fale desde o momento em que eu comecei a lhe falar, desde os dias de Josias até o dia de hoje, Desde o momento da minha conversão, o Senhor vem falando comigo e o Senhor quer que eu compartilhe. É da vontade dele, é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí ouvindo. É para a honra e glória do Senhor e para que a obra do Senhor seja feita. Irmãos, é muito bonita essa palavra em Jeremias 36, porque eu vejo nela uma súplica de Deus. Olha que interessante, porque o Pai, Ele nos envia servos, Ele nos envia profetas, evangelistas, a fim de que, se alguém, ao ouvir a mensagem de salvação, se converta de seus maus caminhos, para que a ira do Senhor não caia sobre eles. O Senhor está suplicando por nós. Ele suplica a fim de nos perdoar, por amor de nós. Então, todas as vezes que é levantado um profeta, que é levantado um missionário, um evangelista, o Senhor está suplicando. O Senhor está te mostrando tudo o que está por vir, te dando uma chance de se arrepender e de se voltar para Ele por amor de ti. Irmãos, eu não entendia e algumas vezes eu pensei que Deus, Ele não responderia às minhas orações por conta do pecado e dos maus caminhos que eu trilhei. Não sei se alguns de vocês já passaram por isso, mesmo após clamar pelo perdão e após converter-se, chegou a duvidar se realmente foi perdoado. Eu costumo dizer que a conversão me trouxe maior consciência do pecado. E o pesar muitas vezes, irmãos, se apoderou de mim. Eu fui batizada aos 13 anos de idade. E após eu voltar para Jesus, só praticamente 13 anos depois, porque eu me afastei de Deus, a partir do meu batismo eu caminhei por um processo para que eu fosse afastada de Deus. E eu conto no meu testemunho, eu fui para uma igreja diferente da igreja evangélica pentecostal a qual eu frequentava, e lá a minha fé esfriou. E depois de um período eu me envolvi com ocultismo. Então eu passei por muitas coisas e eu fui levada a pecar, e eu pequei muito, e eu fui muito contra os princípios cristãos. Eu não cria mais em Deus. Então quando eu me arrependi, quando eu clamei, muitas vezes eu tive medo de não ter sido realmente perdoada, por conta desses pecados, por conta dessas falhas. E eu perguntava se realmente Deus havia apagado os meus pecados, havia apagado as minhas transgressões. E quando eu orei, quando eu clamei, mais uma vez, irmãos, eu tive confirmação do perdão de Deus. Porque eu abri a Bíblia também. O Senhor falou comigo através das Escrituras, no livro de Atos, capítulo 10. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa pequena parte da Escritura, do verso 9 ao 16.
fala assim: no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez veio a voz e lhe disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso, irmãos, por 3 vezes, a palavra relata. E o vaso tomou a recolher-se ao céu. No mesmo dia, ao chegar da igreja, irmãos, eu ouvi a pastora, ao chegar na igreja, eu ouvi a pastora entoar o hino da harpa, e esse hino está, o número 37, na 3ª estrofe, dizia assim: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. E eu chorei tanto, e choro ao relatar, porque foi tremendo esse momento. Irmãos, eu senti Deus me abraçar fortemente e dizer: filha, se aproxima, tem lugar para você na minha casa. Foi tremendo, irmãos, foi glorioso demais. Eu havia lido o livro de Atos 10, e o Senhor estava falando com Pedro que ele não deveria tomar por imundo, por comum, o que Deus purificou. E Deus repetiu isso por 3 vezes. E a minha dúvida era: será que eu fui perdoada? Será que o Senhor apagou do livro as minhas transgressões? E o Senhor fala: não tome por imundo, não tome por comum, que eu purifiquei. E eu entrei na casa do Senhor e a minha pastora estava cantando. Eu ainda não frequentava essa igreja, não era afiliada a essa igreja, eu só estava visitando. E ela cantava: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil ao seu Senhor. Muito lindo. E eu chorei. Eu fiquei emocionada. Nesse dia eu aprendi, irmãos, que realmente Deus perdoa e apaga as nossas transgressões. E Ele nos recebe com amor, e Ele quebra o vaso velho e faz um vaso novo. Glória a Deus. Uma outra dúvida que surgiu foi: por quê? Porque antes eu não recebia respostas. Quem ouviu meu testemunho sabe sobre isso. Quando eu era criança e depois jovem na igreja, por quê? Que Deus me deixou acreditar que aqui não era o meu lugar. Eu estava dentro da casa do Senhor ouvindo aquele louvor e eu me perguntava por quê? Porque Deus me permitiu acreditar que estar com Ele não era o meu lugar. E eu fiz tanta coisa errada. Eu passei pela Síria, pelo Egito, Babilônia. Eu caminhei errante, sem fé, sem temor. E agora, irmãos, no momento que Deus havia me aceitado, eu não conseguia entender. E ao buscar de Deus essa resposta, muito se fez compreendido pela graça e misericórdia do Pai. Irmãos, eu estou aqui para testificar que Deus responde às nossas orações. Quando eu era jovem, isso para quem já ouviu meu testemunho, vai entender do que eu estou falando. Para quem não ouviu, né, já está publicado aqui no canal. E você pode voltar e procurar ouvir, se você sentir de ouvir, se o Espírito Santo assim te mover. Quando eu era jovem, e na minha infância, eu ouvia atentamente o sermão do pastor. E eu buscava pôr em prática, e eu buscava ser fiel, e eu ia a todos os cultos. Eu jejuava, eu evangelizava. Mas quando eu comecei a reclamar, irmãos, que Deus não ouvia as minhas orações, eu ainda não estava desperta. Eu estou aqui para testificar que Deus responde às nossas orações. Eu ainda não era convertida, verdadeiramente convertida.
e eu estava transbordada de orgulho e de vaidade, e eu me achava a melhor crente, a mais fiel, a que tinha o dom da visão, exemplo de Cristo na terra. Eu estava cheia de orgulho. Eu pensava que Deus era obrigado a me responder, porque eu fazia tudo certinho dentro da igreja. E se Deus não fazia, se Deus não me respondia da maneira que eu estava buscando, é porque Ele não me amava. Eu me considerava muito digna. Então aí os irmãos já percebem aonde estava o meu erro, aonde estava o meu orgulho. Dessa vez, agora, após a minha conversão, nesse momento de dúvidas, eu precisei conhecer a luta de Jó. Eu precisei entender o que Jó passou. E o que ele suplicou e principalmente, irmãos, a resposta de Deus na vida de Jó. E essa resposta de Deus na vida de Jó está entre os capítulos 38, do capítulo 38 ao capítulo 42 do livro de Jó. Mas eu vou ler somente algumas coisas. Depois disso, Jó 38, do 1 ao 18. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber, se tens inteligência. Quando lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas? Quem este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até que virás e não adiante, aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar? Eu estou engarranchando muito nessa leitura, irmãos. Mas tenha um pouquinho de paciência. Quem sentir interesse, abre a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, do 1 ao 18. E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que pregasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob selo, e se pusesse como vestidos. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo dos abismos? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se tu sabes tudo isso. Então Deus estava questionando com Jó. Ele estava querendo saber se Jó conhecia todas as coisas, todos os mistérios de Deus, todos os mistérios da criação aqui citados. Porque Jó estava questionando Deus. E o Senhor falou assim, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E ele falou, vamos Jó, me faz saber, agora eu vou te abordar como homem, e você vai me responder se tu sabes. E Deus veio a Jó dessa maneira. E assim, irmãos, eu vi descortinar sobre mim o poder de Deus, a glória e a sua majestade. E eu aprendi o valor da humildade por meio dessa escritura, de reconhecer que viemos do pó e que nada somos, comparado à grandiosidade de Deus, e eu temi muito. E eu fiz um propósito, porque nesse dia que eu estava lendo essas palavras, em que Deus estava questionando Jó, devido a esse temor, eu também marquei a minha Bíblia, eu fiz uma declaração.
E eu escrevi lá que eu andaria, né? Eu escrevi: eu andarei dignamente com fé em Deus, guardarei as suas leis, estou arrependida, jamais quero voltar ao caminho de condenação eterna. Humilhar-me-ei perante o Senhor, confiando e obedecendo até que Ele venha. Irmãos, Jó se humilhou diante de Deus. Jó se humilhou diante do Senhor. Em Jó, no capítulo 42, diz assim: E então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, lembra que eu falei um pouco antes de ler a Escritura, que eu estava cheia de orgulho, que quando eu era criança, eu pensava assim, na minha adolescência, no período que eu estava seguindo o ocultismo, eu pensava assim: se Deus me quisesse, se Ele se importasse comigo, Ele tinha me ouvido quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu era pura, eu era digna, eu estava sempre na igreja, eu fazia tudo, mas eu não enxergava que eu estava cheia de orgulho. Quando eu vi essa palavra, quando eu conheci a história de Jó, lá no capítulo 1 já relata quem era Jó. Jó era homem justo, homem bom, temente a Deus. E o Senhor amava Jó e abençoava Jó, e o inimigo quis fazer prova de Jó. E falou com Deus que Jó só era fiel porque Deus tinha dado tudo a ele. Deus permitiu que o inimigo tocasse a vida de Jó, e a vida de Jó, após ser tocada pelo inimigo, foi terrível. E ele sofreu muito. E Deus Jó questionava Deus, falando assim: Senhor, por que esconde a tua face de mim? Né? Ele se justificava para Deus, ele falava tudo o que ele fez, como ele tentava andar justamente e a dor que ele estava passando. Né? E muitas vezes, irmãos, eu falava assim: se Deus quisesse que eu vivesse com Ele teria me respondido quando eu era criança. Quando eu li essa escritura em Jó capítulo 38, que Deus fala assim: agora me responde com a tua inteligência de homem, que eu vou te perguntar, onde é que tu estavas quando eu criei tudo? E eu entendi que Deus estava mostrando para Jó que, independente da dignidade de Jó, da pureza de Jó, da justiça de Jó, da fidelidade de Jó, Deus é Deus. Mas, irmãos, eu nunca fui nenhuma vírgula tão justa quanto Jó. Na verdade, eu era orgulhosa. E eu declarei muitas vezes, que eu vi o meu testemunho, que Deus não estava respondendo as minhas orações. Mas não é Deus que não respondia as minhas orações. Era o meu orgulho que era grande. Era eu que não estava ouvindo o Senhor. Era eu que estava escurecendo o conselho com palavras vãs e sem conhecimento. Nesse momento que eu abri essa palavra, que eu vi Jó se humilhar perante Deus, e Jó que era realmente puro, Jó que era realmente justo, eu entendi o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu entendi que Deus responde a orações sim, Ele estava me respondendo como prova de que Ele responde. Ele estava me mostrando mais uma vez que Ele é Deus. E eu venho testificar na tua vida, Deus responde as suas orações. Irmãos, nós precisamos ser realmente humildes para entender que não importa o quanto tentamos ser justos, ainda Deus olha para a terra e não vê um só justo. Todos nós somos pecadores, irmãos, e a nossa esperança de salvação se chama Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós pereceríamos no pecado. Por isso a importância, irmãos, de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, de perseverar no caminho seguindo os passos de Cristo. Olha, irmãos, Deus responde às nossas orações por misericórdia. Ele abençoa as nossas vidas por sua benevolência. Nós não merecemos nada, mas Ele é o nosso Pai amoroso e nele, irmãos, nós estaremos seguros.
Eu gostaria de compartilhar mais uma escritura com os irmãos. No livro de Jeremias, capítulo 31, do 16 ao 17. Fala assim: recolha o teu pranto e a tua voz de lamento, porque há galardão para o teu trabalho e esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E eu testifico, irmãos, Deus responde às nossas orações. E eu entrego essas mensagens, eu entrego esse entendimento a você, a sua vida, a sua família, aqueles com quem você compartilhar essa palavra. Em nome de Jeová Javé, em nome de Jesus Cristo. Amém.